uma forma diferente. Estamos com uma aula gravada. Temos a aula online a todo momento, naquela sintonia. Vocês perguntam, eu respondo. Mas essa semana a nossa aula é um pouquinho diferente, porque nós, professores, temos um descanso merecido. Estamos de fato cansados, assim como vocês. E nesse momento é necessário que um gás a mais, uma sobrecarga, uma carga, na verdade, não é sobrecarga não. E hoje, nessa modalidade, vamos falar exatamente de quê? De estudo das concentrações. Olha, estamos falando de estudo das concentrações de quem? De soluções que aprendemos aí nas semanas anteriores. Para começar esse estudo, eu gostaria de desenhar aqui um frasco, beleza? Olha, desenhar aqui um pequeno frasco. Vou pintar aqui esse frasco, beleza? Tudo que eu estou pintando aqui em vermelho, representa o solvente. Representa aqui o solvente. Veja bem, solvente. E nesse solvente, como já aprendemos em aulas anteriores, temos a presença de quê? Temos a presença de um soluto. Ok? Isso é que se define uma solução. Onde tem-se a presença de um solvente e a presença de um soluto, cujo tamanho da partícula é extremamente pequena, inferior a 1 nanômetro. E o que é concentração? Turma, concentração é uma expressão simbólica que representa a proporção de solvente e a proporção de soluto em relação à solução. Logo estaremos falando de algumas fórmulas, estaremos citando aqui algumas fórmulas. E para falarmos dessas fórmulas, eu tenho que fazer uma consideração geral. Veja bem, em algumas dessas fórmulas estaremos falando de M1, N1, V1. Sempre que na fórmula, sempre que expressarmos esse termo 1, é porque é algo referente ao soluto. Tipo, massa do soluto, quantidade de matéria do soluto, volume do soluto. Sempre que utilizarmos esse termo, estou verificando aqui, não perceba, só agora eu fui perceber que minha blusa está totalmente suja na lateral. Vou colocar a mão aqui para vocês não perceberem, mas isso aí eu de menos, vou até virar assim de lado, mas tudo bem. Vejamos, M1, N1, V1, que se refere ao soluto. Se fosse o professor Léo de Biologia, todo engomadinho, todo certinho, jamais ele teria dado pausa e falado para o fotógrafo, não, cancela agora. Mas o Elano não é dessa vibe não, e vamos junto. Bom, sempre que usar o termo 2, M2, M2, V2, sempre que utilizarmos aqui o número 2, é algo referente ao solvente. E sempre que utilizarmos uma letra sem nenhum símbolo abaixo, representa uma informação em relação à solução. Por exemplo, M. Se eu não tenho nada aqui abaixo, esse M é o M da solução. Ou seja, a soma da massa do soluto e a massa do solvente. Porque eu estou falando da solução. Massa da solução. E a massa da solução será a somatória da massa do soluto com a massa do solvente. Tá bom? Nesse momento, vamos trabalhar com 3 diferentes expressões que trabalham as concentrações. Vejamos, serão 3 pequenos vídeos que serão disponibilizados para vocês.
Nesses dois primeiros, vamos falar de modo geral um aspecto teórico. E no terceiro estaremos resolvendo exemplos que tratam cada um deles, tá bom? Então, a primeira fórmula, a primeira que vamos trabalhar é o que? Olha, colocar aqui em vermelho. O que vamos trabalhar é o que chamamos de concentração comum. Concentração comum. O que é a concentração comum? O que significa o termo concentração comum? Vejamos, concentração comum que é representada pela letra C é M1 sobre V. O que significa? Olha, concentração comum representa uma relação da massa do soluto com o volume da solução. Como se não bastasse você entender que essa fórmula representa a concentração comum, é essencial que você saiba também interpretar. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, a concentração comum igual 20 gramas por litro, qual é a interpretação que você precisa ter? Você precisa ter a seguinte interpretação. A cada 1 litro da solução, porque V representa a solução, eu tenho 20 gramas do soluto, porque estamos falando aqui de M1. Olha, significa dizer, caso eu tenha 2 litros da solução, eu vou ter um total de 40 gramas de soluto. Perceba, segue um modelo padrão. Então, é uma interpretação que você tem a partir desse valor em mãos, tá bom? A segunda fórmula, a segunda diferente maneira de se representar concentração. Vamos chegar agora no que chamamos de densidade. O que é a densidade? A densidade que é representada pela letra D é calculada com M sobre V. Perceba que eu não tenho nenhum nem dois. Significa dizer o quê? Que a densidade é uma relação da massa da solução com o volume, com o seu respectivo volume. Perceba a diferença na leitura. Imagine que eu tenho aqui os mesmos 20 gramas por litro. Imagine aí, os mesmos 20 gramas por litro. Qual o significado? Significa que a cada 1 litro da solução... Professor, é a mesma coisa? Não. A cada 1 litro da solução, eu tenho 20 gramas da solução. Perceba que a relação é M sobre V. É volume da solução com massa da solução. Já a concentração comum é uma relação entre o volume da solução e a massa do soluto. Beleza? Nesse cenário, segue a mesma lógica. Na terceira fórmula, a terceira fórmula é o que chamamos de título. Olha, título. Esse título, ele pode ser representado de 3 diferentes maneiras. Vou colocar aqui, 3.1 é a primeira. Título, massa, massa. O que é o título massa, massa? Turma, o título massa, massa é um Tzinho. Olha, é a relação da massa do soluto pela massa da solução. Se eu tenho aqui, por exemplo, olha, 20
ó, deixa eu antes de colocar esse 20%, para vocês entenderem. Essa é a fórmula utilizada para o cálculo do título. No entanto, geralmente, o título em massa, os próximos que vamos apresentar, é colocado em porcentagem. Logo, título em porcentagem, é M1 sobre M vezes 100. O 100 é para colocar justamente esse valor já em porcentagem. E aí, imagine que na sua prova tem lá 20% M/M. Qual a leitura, qual o significado desse 20% M/M? Significa o seguinte, garotinho. Significa que, caso tenhamos 100 gramas da solução, caso eu tenha 100 gramas da solução, 20 gramas é do soluto. 20 gramas é do soluto. É uma relação da massa do soluto com a massa da solução. Esse é o significado que temos para 20% M/M. Título, uma relação da massa do soluto com a massa da solução. Como o título geralmente é representado em porcentagem, eu multiplico esse valor por 100 para obter o valor em porcentagem, tá bom? Estamos falando do primeiro título, são 3. Qual é o segundo? Olha, 3.2. O que temos aqui? Uma relação volume. Opa! Uma relação volume. Vejamos. O título volume é uma relação do volume do soluto pelo volume da solução. Como título é representado geralmente em porcentagem, vamos colocar aqui título em porcentagem é o que? V1 sobre V vezes 100, correto? Olha, se aparecer na sua prova 20% V/V, qual é o significado de 20% V/V? Significa o seguinte: a cada 100 ml da solução ou 100 litros, tanto faz, em termos de porcentagem, a cada 100 ml da solução, eu tenho 20 ml do soluto. Perceba que obedece à mesma lógica. É tudo questão interpretativa. Ok, turminha? Não esqueça disso de forma alguma. Título, massa, título, volume. Vocês já compreenderam a lógica. Só para fechar com chave de ouro, vou colocar aqui bem apertadinho. 3.3 é uma relação que se tem o quê? Massa por volume. E se temos massa por volume, olha, título é igual a M1 sobre V. É a relação da massa do soluto com o volume da solução. Veja bem, como geralmente representamos em porcentagem, o que temos? O título em porcentagem, M1 sobre V vezes 100. Garotinho, então se eu tenho 20% M/V significa o quê? Significa que a cada 100 ml eu
tenho 20 gramas de soluto, ok? 20% M/V significa que a cada 100 ml eu tenho 20 gramas de soluto, ou seja, a cada 1000 ml, ou seja, 1 litro, eu tenho 200 gramas de soluto, e assim sucessivamente. É sempre pensar nessa lógica. Então, falamos aqui das 3 primeiras formas que temos para representar uma relação soluto-solvente e solução. Quais são as 3? Concentração comum, densidade e tipo, tá bom? Respire fundo, conte até 3 e vamos agora para o próximo bloco. Um abraço e respire, vá até o vídeo 2 que eu estou no seu aguardo.